programa Nordeste das Histórias da semana passada, vocês conheceram a incrível história do Fabião das Queimadas, aquele escravo que conquistou a sua alforria, a da sua mãe e ainda de uma sobrinha através do som da sua rabequinha. Mas no programa Nordeste das Histórias de hoje, vocês vão conhecer a história do seu Pedro, de 96 anos. Ele que tem uma das profissões mais antigas de todos os tempos, que é a de artesão. E ele ganhou a sua vida exatamente assim, ó. Criando peças para o nordestino, em especial para o vaqueiro das vaquejadas. Começa agora mais um Nordeste das Histórias. E foi na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça que nasceu o seu Pedro Cassiano. Esse é o nome dele. E se tornou, depois de algum tempo, o celeiro Pedro Cassiano. Mas calma, essa palavra aí pode causar uma confusão. Eu vou explicar para você. Celeiro, com C, é aquele local onde se armazena grãos, onde se guarda o gibão de couro, a sela, é a selaria. Lá naquele cantinho da fazenda que você deve conhecer. Mas o celeiro com S é aquele artesão que confecciona, ó, a calça de couro que o vaqueiro usa na vaquejada, a sela, o arreio, o gibão, tudo isso e muito mais. E vocês vão conhecer no programa de hoje o talento deste homem que hoje, com 96 anos, continua levando adiante a arte do artesanato. Eu já estou vendo ele aqui, essa figura mais que especial. Bom dia! Bom dia. Seu Pedro Cassiano, né? De Paiva. De Paiva, né? Tem que ser o nome completo. E eu estou vendo que o senhor está trabalhando aqui. O que é isso que o senhor já está fazendo? Isso é ponta de cilha. Ponta de cilha. Olha, são muitos equipamentos que são usados na vaquejada. Mas o senhor já com 96 anos, no próximo domingo, vai estar fazendo 97 anos. O senhor nasceu em 1928. 1928. Lampião, que usou muito esses equipamentos, sela, arreio, morre no ano de 1938, lá na Grota do Angico, né? E ele também era um exímio artesão, ele confeccionava, bordava, e o senhor faz tudo isso, né? Como foi que o senhor aprendeu? Deixa eu puxar um tamborete pra cá. Senta aí. Pra gente começar a nossa conversa sentado aqui, porque o povo tá curioso, tá todo mundo querendo saber. Como foi que começou isso? Homem, essa profissão aqui, eu comecei, que nem eu já disse, de mim mesmo. Ninguém lhe ensinou? Ninguém me ensinou. O senhor é autodidata? Foi, autodidata. O que uma pessoa me deu uma lição foi na coberta de uma cela, daquela cela que mostrou ali, que era a cela que havia nesse tempo, não sabe? Aí ele, que eu achava difícil colocar aqueles couro, aí o cabo, lá em casa eu estava trabalhando, aí ele chegou, aí você puxa assim, 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 prega assim, assim e pronto. E naquele tempo o meio de transporte era o cavalo, o jumento, né, o burro. Era justamente, aí continuei, quando eu fiz o primeiro, aí os vizinhos disseram, rapaz, quem fez isso aí? Foi eu. Foi nada, foi eu. Faça um pra mim. E até hoje eu ainda estou fazendo encomenda do povo. E quando o senhor observou que tinha essa habilidade, o senhor disse, não, isso aqui agora vai ser minha profissão. Foi. Aí seguiu. Segui. Agora, nunca deixei a agricultura. Muito bem. Nunca deixei a agricultura. Aí, mas eu trabalhava nisso, botava trabalhador, fazia meio roçado, tudo. Quando eu tinha esses dias para enxada, trabalhar, e até hoje. Até hoje? Agora que não tem mais roçado, meu roçado é isso aí. Não tem mais roçado, mas tem a história para contar, né? Tem a história para contar. Porque as pessoas querem saber como é que é feito, entendeu? Como é produzido. E eu quero, nesse exato momento, apresentar para as pessoas algumas peças. Eu sei. Né? E para apresentar essas peças, eu vou chamar o Carlinhos, que é seu filho, que é um dos que segue a sua profissão. E ele está no meu canto. O que eu fazia, ele faz, ainda faz melhor, que pegou a aparecer novidade nova, não é?
E aí ele já faz melhor do que eu. Pois é, eu vou lá encontrar o Carlinhos e a gente continua com essa conversa com o senhor, tá Tá certo? certo. E Carlinhos já tá por aqui. Bom dia, Carlinhos! Bom dia, amigo. Meu filho estava conversando aí com o seu pai. Conta a história, né? É. E quantos irmãos são hoje trabalhando Seis. Eram 6 irmãos. Mas assim, o mais velho faleceu, o mais novo faleceu. Tem outro, mas assim, todos aprenderam, mas só quem seguiu fui eu. Então você hoje é quem está na sucessão. É. Seu Pedro estava conversando comigo e apresentando muita coisa e não para de trabalhar, né? Para não, fica quieto não. Agora, o interessante é o seguinte, muita gente observa as vestimentas, o que é usado nos cavalos, É. mas pouca gente sabe como é feito esse equipamento. É exatamente isso que eu quero que você apresente para a gente agora. A gente vai começar logo pela sua calça de couro, Tô né? bonito, não tô... Tá lindo, tá ótimo. Mas enfim, isso aqui é usado na vaquejada, Na né? vaquejada, né? É com proteção. É mais ou menos protege. parecida com a que é usada na pega de boi, né? É, exatamente. Isso aqui é couro de quê? Isso é couro de búfalo. Couro Tá de entendendo? búfalo, por isso que é tão É, resistente assim. exatamente. Então isso aqui também é usado e é confeccionado. É, aqui Né? a gente faz tudo aqui. Carlinho, aqui é onde o vaqueiro coloca as botas, né? Aqui é o louro, né? Conhecido como louro. Isso Essa aqui parte búfalo aqui- também. Isso aqui é de búfalo também. búfalo Rapaz, também, como é É. resistente o couro do Resistente, búfalo. porque assim, isso aí depende de muita força, né? O cara vai puxar um touro de 20 arroba. Tem que estar com um par de louro bom, né? Pois é, então tá aqui, Falou gente. bem. Ó. Isso aqui é a parte que fica na sela, né? É. Fica assim, na sela. Conhecido como O louro. vaqueiro coloca aqui a bota, né? Com as esporas, Com as esporas. né? É. Vamos falar agora da espora. Vamos lá. Pronto, Carlinhos, vamos lá. Tá aqui que eu já tô vendo. Isso aqui hoje já caiu mais em desuso, né? É mais um item, né, de enfeite. Se o cara colocar na bota, por exemplo, eu tô com minha bota aqui e é colocado aqui. É colocado exatamente nessa posição. A gente via isso aqui A nos espora. filmes de cowboys, né? Filme Do faroeste, né? Mas hoje caiu mais em desuso exatamente pela proteção ao animal, não é? Então essa espora, né, que feria realmente o animal, né, antigamente, hoje é só um item, né, para você colocar, para usar, para ir numa Pra festa, compor, né? né? Mas não é mais usado. Hoje essa, cadê a outra parte? Tem um aqui. Pronto, aqui é mais usada. Então é só para enfeitar mesmo. Essa aqui não fere o animal, não é? É colocada também na bota do mesmo jeito. É mais um adereço. Mais um adereço. Então isso aqui é para não ferir o animal. Animais, né? De proteção aos animais. Até porque hoje a vaquejada, por ser um esporte genuinamente nordestino, protege também o animal. E eu prezo muito por isso aqui, porque eu tenho 13 cursos de doma. Doma racional. Tá vendo aí? Até pra Bahia eu já fui. Agora me diga uma coisa, você falando aí em doma, em proteção do animal, a proteção da cauda que é usada hoje na vaquejada, você tem aí? Tem. Vamos lá ver. Importante, né? Porque protege o animal. Com certeza. Esse aqui é o protetor de cauda, né? Explica aí pra gente como é que isso aqui é usado e como é que é isso aqui é confeccionado encaixado hoje. na cauda do boi, para o não ficar prendendo a circulação do sangue na cauda do boi. É tirado imediatamente, é colocado só para dar a carreira, para proteger, para não quebrar a cauda do boi, porque assim, era uma judiação, né? Pois é. Você ia fazer uma vaquejada com 1000 bois, 700 boi, voltava sem a cauda, Com né? a cauda quebrada. Hoje Com não a cauda acontece quebrada. mais isso, né? Não acontece. E isso hoje é uma regulamentação da vaquejada, a proteção do animal. Só corre com isso aqui. Uma coisa melhor do mundo que inventaram para vaquejada foi isso aqui. A gente está mostrando aí algumas imagens da vaquejada, né? Exatamente com a proteção da cauda. Não corre, não existe mais corrida sem o protetor, não. Agora tem o protetor da cauda e também tem o protetor do vaqueiro, que é aquela luva, É né? a luva. Você tem aí? Tem. Mostra aí como é que funciona essa luva. Essa luva aqui é para não arrombar a mão do vaqueiro, né? É passado aqui o nó baiano, como eles chamam, né? Porque antigamente o nó era aqui, a luva era diferente, o nó era aqui.
Aí trouxeram o nó baiano pra cá, que ele é desse jeito aqui, o nó baiano. Certo. No baiano ele pega aqui, pô. Ele pega. Seja ele de direita ou de esquerda, do de mesmo direita jeito. ou de esquerda. Exatamente. Isso É o aqui nó vocês baiano. também confeccionam aqui. Aqui também. Carlinho, aqui é os arreios. Aqui eu já conheço, mais ou menos. Essa parte é chamada a cabeçada, certo? Essa parte aqui de aço é conhecida como... Tem gente que chama breque, tem gente que chama professora, tem gente que chama brilhão. E essa parte aqui se chama a rédea, né? Que isso aqui é colocado por cima da cabeça do animal, né? Que são as rédeas. Isso aqui é tudo fabricado à mão, manual, né? Tem gente que acha que é máquina, mas não. Isso aqui é uma trança com 16 pernas, 16 correinhas de couro de bode e é feito o trançado aqui na mão, manual. Tudo artesanal. Tudo artesanal. Toda a costura que você vê aqui é tudo na mão, não tem nada de máquina aqui. Isso aqui é um negócio que é todo manual, é todo artesanal. Seu Pedro não para de mexer, né? O senhor é inquieto demais, né? Para descansar, homem. Isso aí é o quê? Isso aqui é para inervação de célula. Se fazia antigamente chicote. Hoje o povo não usa mais, mas eu fiz muito mais. Isso aqui é um couro duro. É um couro duro, Mas porque isso aqui faz inervação, como é? É montado na cela? molha, bem molhado, aí faz aquela inervação que o Carlinhos mostrou aí. Sim, tá aqui. Sim, é Deixa eu disso pegar aí. aqui. Pronto. Cobre isso aqui tudinho, costura direitinho com isso aqui, mas ele bem molhado. Isso aqui vai pro molho, ou você coloca lá num tambor. Exatamente. Né? E aí esse couro fica bem molinho. Fica bem molinho, aí a gente faz tudinho, aí bruxeia direitinho, aí quando seca, pronto. Isso aqui vai dar sustentabilidade. Isso aqui fica lá. Fica aqui, lá. Então isso aqui, ó, importante, viu? Isso aqui é o couro. É o cru, cru, né? É o E aí cru. é colocado na água. Na água. E aí... Aí botado nele todinho. Feito na mão, costurado. Feito na mão, costurado. Aí não tem nada da máquina. Aí, ó. Uma coisa que eu não sabia. E a cela nasce aqui. A cela nasce aí. É assim que fica aquele couro que eu lhe mostrei. Peraí. Sabe? Então, aqui tá a peça de madeira. Aqui tá a peça de madeira e o couro todo molhado. A gente tira as peças que der certo aqui. Aí tira essa outra para forrar aqui também e costura, tá vendo? Com couro cru. A madeira tá por baixo. A madeira tá por baixo. E aqui você acaba tão cedo. É isso aí. Olha, seu Pedro Cassiano não para, viu? Eu vou deixar ele aqui fazendo as coisas dele. Vou perguntar isso aqui a Carlinho. Carlinho, isso aqui é uma peça importante, né? Não é aqui em mim, mas é no cavalo. Isso aqui é o de esteira. peitoral, Peitoral de esteira. Né? O peitoral de esteira para livrar de ponta de boi, do boi furar o cavalo. Isso aqui foi copiado pelo guarda-peito de cavalo que corria no mato. Isso protege, né? E eu volto a falar novamente na famosa pega de boi, né? Para quem não sabe o que é pega de boi, eu vou mostrar um pouquinho desse esporte que é bastante praticado ainda no sertão aqui do nosso Nordeste. O cara entra lá, dentro da mata, então o animal precisa estar preparado. Né? Aí isso aqui para vaquejada ele já veio copiado do guarda-peito de pega de boi. Aí, tá entendendo? Tá explicado. Porque assim, houve caso de boi em ponta que furava o cavalo, né? No peito. Aí isso aqui foi confeccionado o gibão da pega de boi, o guarda-peito da pega de boi. Agora eu tenho uma outra pergunta. A sela, ela tem um enchimento. E eu sempre tive essa dúvida. Com o que é feito aquele enchimento? Você me mostra? Mostro. Pronto, Carlinho, aqui já é a cela. E onde é que é preenchido? Essa parte aqui. Aqui é chamado suador. Que eu tô enchendo aqui. Pronto, essa parte que seu Pedro está enchendo aí. E ele está enchendo com o que aí? Isso aqui é uma mistura de palha de arroz com vassourinha. Tá entendendo? Certo. Vassourinha é uma planta... É uma planta que não é a vassourinha de botão. É uma vassourinha que só o pessoal que do mato, só quem sabe é quem mexe com sela. Mas enfim, tá entendendo?
Pra gente não ficar com dúvida, se tratando de fauna e de flora, a palavra é com ele, professor Cleiton Sancler. Alanzinho, essa planta que o pessoal aí está colocando para fazer o forro da sela, ela também é utilizada em outras áreas, principalmente a área medicinal. O nome popular, vassourinha, ou também chamado em alguns estados de camundongo. Ela, quando está bastante seca, ela favorece exatamente o amortecimento, principalmente o cavaleiro, quando ele está sobre a sela, fazendo com que o cavalo não sofra nenhum tipo de ferimento. Então ela tem essa utilização popular, principalmente quando ela está seca. Mas também tem a utilização na área medicinal. As pessoas que têm problemas respiratórios, gastrointestinais e até mesmo de pele, utilizam a vassourinha exatamente para a sua cura, sendo muito utilizado aí na homeopatia e está presente em áreas de transição ambiental. Pronto, agora a gente já sabe, inclusive é conhecido como camundongo. Em Pernambuco. Em Pernambuco, né? Pernambuco é conhecido como camundongo. Seu Pedro, o senhor já tem uma habilidade muito grande, né? Já encheu muito a cela? Já enchi bem umas 2 ou 3. Ora... Ora 2 ou 3, rapaz. Já enchi muito, homem. Pois é. Haja camundongo. Hoje é porque o caba com idade dessa já não faz mais nada, né? Faz, olha que faz. Eu conheci um ali com 117 anos, tá estralando. Dona Benedita, lá em Santo Mé. Mas estralando pra morrer, né? Não, não diga isso não. Ela tá com a saúde que o senhor tem, que coisa linda, né? Maravilhosa. Olha só, 97 anos no próximo domingo e trabalhando. O senhor tá pegando na chave do lado de fora. Olha só que sorriso lindo, que coisa maravilhosa. E trabalhando aqui, viu? Trabalhando. Essa é a história de um homem do campo, um homem sertanejo, né? Que mora aqui, na cidade de Monte Alegre, Rio Grande do Norte, Nordeste das histórias. A história do seu Pedro Cassiano é mais uma história de mais um nordestino, ó, de sangue forte, vibrante e que nunca desiste. Mas tem mais. Vou para um rápido intervalo e volto já. A cidade de Monte Alegre fica a cerca de 35 quilômetros da capital natal. E é uma cidade bem charmosa e acolhedora, e tem uma tradição bem forte nas festas do período junino. Aqui é a Cília. E tem gente que chama Cia. Tem gente que chama Cia. Mas é Cília. É Cília. Pois é. Outra coisa, outra Isso aí observação. é um item de total importância, né? Que tem que estar seguro, tem que ser um negócio bem feito, bem confeccionado. Tem uma música do Luiz Gonzaga que diz assim, acochei a Cia, né? Apertou a sela. Aí isso aqui fica por baixo da barriga do cavalo. Fica na barriga do cavalo. Fica nessa posição aqui. Certo. Fica assim, né? Ela prende aqui, prende na cela. Aí torou, o cara caiu. Se torar, Torar, então isso aqui tem que ser de couro de búfalo. tem que ser bom, tem que ser de cor de búfalo. Tá aí, Tem que ser de sola de primeira. mais um item, viu? Carlinho, essa cela aqui tem nome de mulher. Tem uma música, né? Suzana. Suzana. Essa é a cela Suzana, a antiga, né? A cela da antiguidade, né? Mas por que não usa mais? Porque apareceu a pernambucana, aí o pessoal abandonou, né? A pernambucana ela é uma cela própria para puxar boi, né? Que ela é uma cela que ela não tem essa parte aqui alta, né? Que chama-se a maçoneta. Rapaz. Então essa é a diferença. É diferente. Então foi trocada a Suzana pela pernambucana, né? Exatamente. Você estava me dizendo, Carlinhos, que os primeiros pátios de vaquejada surgiram aqui em Monte Alegre? Aqui em Monte Alegre. E era onde? O primeiro era na principal, de frente ao Banco do Brasil. O primeiro parque de vaquejada que teve aqui. Aí depois teve outro, teve o Parque Evaldo Gomes, que já foi uma pista oficial, que foi desmanchada para fazer conjunto residencial. Mas era uma pista toda de madeira serrada, toda
com um palanque de comissão, um palanque de locução, tudo organizado, que foi o ex-prefeito Arandi de Aguiar que fez essa pista aqui em Monte Alegre. E aí quando foi depois que mudou de prefeito, aí desmancharam e fizeram o Parque Evaldo Gomes. E esse Evaldo Gomes, o nome de Evaldo Gomes foi um cidadão daqui de Monte Alegre que ele faleceu de uma queda de cavalo, né? Porque antigamente as pistas era dura, não era como hoje. Hoje o cara vai correr um barranco de areia, né? Você cai e não tá nem aí. Mas antigamente era perigoso a prática da vaquejada. E a vaquejada ela nasceu da pega de boi, né? Porque antigamente o pessoal ia curar uma bicheira, aí corria até botar o boi no chão e curar aquela bicheira, e daí surgiu a vaquejada, né? Que hoje está aí, estourada aí, né? Virou esporte, né? Virou esporte, né? E é genuíno. É, exatamente. Aqui no Nordeste. E é um esporte caro. É caro e é um esporte que cria muito emprego direto e indiretamente. Porque assim, aqui, se a gente aqui fosse viver de gente que vive indo para a feira de cavalo, a gente tinha fechado, né? Então, por exemplo, vocês vivem hoje praticamente em função da vaquejada. Da vaquejada. Porque tudo isso que a gente mostrou aqui, que a gente está mostrando, são equipamentos usados na vaquejada pelos vaqueiros, né? Tudo voltado para vaquejada. Então tá aí. Aí assim, o pessoal hoje vão para a feira de carro, de moto. O cara não vai sair daqui para Lagoa de Pedra. Pronto, o pai ia para Lagoa de Pedra de cavalo. Daqui, ele saía daqui para Lagoa de Pedra de cavalo. Aí hoje a gente vai de carro, vai de moto. Ou seja, o cavalo ele ficou esquecido por esse lado aí. Só que do outro lado da história, a vaquejada ele exaltou o cavalo, né? Então, por exemplo, é importante o que o Carlinhos está falando aqui, que se não houvesse hoje a prática, o esporte da vaquejada, a profissão do celeiro, do artesão, praticamente estava extinta. Estava extinta. Carlinhos, eu estava observando ali o seu Pedro Cassiano trabalhando, né? Rapaz, quanto vigor, quanta força. Incrível, né? É incrível, né? Agora, você como filho, eu te falei agora há pouco, tu és milionário, né? Porque isso com certeza, não tem dinheiro no mundo que pague. É uma bênção de Deus, né? Você ter o seu pai hoje com 96 anos, domingo que vem, 97. Agora me fala, qual é a sensação, a emoção de ter um pai como ele, ter herdado a profissão e ter a responsabilidade de levar isso adiante? É muito prazeroso, né? Porque assim, eu nasci aqui, era uma casinha de taipa, pequenininha, um negocinho tudo simples. Antigamente ninguém tinha cola para trabalhar, cola de sapateiro, eu trabalhava com grude de goma, né? Minha mãe quem fazia o grude, inclusive a minha mãe tinha banca de café na feira, aí como ela comprava goma para fazer tapioca, aí ela fazia os grudes de goma para meu pai fazer as peças, né? E fazia e descolava. Hoje a gente tem maquinário, a gente trabalha com cola forte, a gente quem diz o jeito que quer, né? E assim, é muito prazeroso porque assim, eu via os clientes dele chegar aqui e elogiando o serviço dele e assim, eu segui ele, né? E eu, graças a Deus, eu tenho orgulho por isso, por ter seguido ele, porque assim, toda a vida ele procurou fazer as coisas direito, toda a vida um homem muito honesto, que nunca quis nada de ninguém, toda a vida trabalhou para criar a gente. E continua trabalhando. Continua trabalhando ainda, né? Aí é uma satisfação muito grande. E assim, como eu gosto de cavalo, agregou, né? O útil ao agradável. Coisa boa. Seu Pedro, eu nem quis mais tirar a minha calça de couro, me senti bem. Como genuinamente nordestino que sou. Eu estava reparando isso. Será que eu vou querer levar? Ô, seu Pedro, estou tão feliz aqui em estar com o senhor, tá bom? Conhecer o seu filho, que tem uma responsabilidade muito grande, né? Agora me fala uma coisa, dá um recado aí para os mais jovens, para as pessoas que estão iniciando, de repente no artesanato, né, como artesão. Qual é o recado que o senhor dá? Porque o senhor é um homem feliz. Graças a Deus, eu me conto por feliz, sabe? Agora, essa juventude de hoje não quer trabalhar.
A gente dá conselho para ele fazer isso, aquilo, outro, lá vai, mas não, só quer a malandragem. E por isso que aqui não está mais adiantado. Porque ninguém pode nem botar uma pessoa para trabalhar. Mas eu aconselho todos que procurem a trabalhar, né? Procura trabalhar, não vagabundar. Pois bem. E a arte da selaria, né? É. Não deixar morrer. Por certo, quero deixar morrer. Pois bem. Aí a gente aconselha para trabalhar mais gente, mas eles não querem. É assim. Eu tenho certeza que as palavras do Senhor serão perpetuadas. Pois não. Entendeu? Alguém em algum momento vai estar vendo essa mensagem, esse programa, né? Que entrou na casa das pessoas. É isso aí. Que emocionou muita gente. Pois é. E tem muita gente nesse momento também se emocionando com o Senhor, sabe? Porque a sua história é maravilhosa. Pois é. Tá aí Carlinhos, né? Se emocionou falando com a gente, contando um pouco da história dele. Pois e tá seguindo. Pois é. E isso não tem preço, né? É isso aí. Olha, que Deus abençoe o senhor. E o senhor também. Eu estou muito feliz em poder estar aqui buscando essa energia positiva, conhecendo um pouco mais da história de Carlinhos, tá bom? Da história do seu Pedro Cassiano, esse homem de fervor, de vigor, de uma simpatia assim incomum. E com esse sorriso a gente termina mais um Nordeste das Histórias. Tchau, dá um tchauzinho ali, dá um tchauzinho, tchau. No programa Nordeste das Histórias deste próximo domingo, vocês vão reviver o que aconteceu na cidade de João Câmara no ano de 1986. A cidade tremeu e virou notícia no mundo todo. E a pergunta que não quer calar: será que isso pode acontecer novamente? No próximo domingo, no Nordeste das Histórias. Oferecimento LP Saúde Potiguar, a sua clínica popular no bairro do Petrópolis, Avenida Nilo Peçanha 231, em frente ao Onofre Lopes. Crédito Natal, a solução financeira que você merece. Valmir Som, tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 99981-1824. Na hora de aparecer, apareça com a VKN, a gráfica oficial do Alanzinho do Povo. Tudo em comunicação visual em geral.